Todo mundo tem uma inteligência musical própria. Desde sempre a gente tem contato com música, nosso corpo basicamente lida com sons o tempo inteiro, com expansão, contração, batimentos, sons, seja da pulsação do fluido circulando. O próprio batida do coração, a própria né? batida ritmo, do coração. Né? Né? Então já vem desde o berço. Assim, a mãe, quando está com a criança na gestação, a criança já está sendo influenciada lá por todos os sons. Para mim, o aprendizado ele é assim, ele tem que ser algo orgânico, natural, né? E cada pessoa tem o seu momento de vida e cada pessoa tem o seu momento de desenvolvimento pessoal. Hoje é do Montessori que é uma ideia de criar uma ambiência para a pessoa de maneira que ela desenvolva a sua autonomia no aprendizado. Desde os 15 eu comecei a dar aula. Caramba! E com um show. Com 15 anos dava aula? É. Pô, meu. Quer dizer que você com 15 anos estava dando aula pra gente que já tocava. Já. Interessante, né? Sim. Então é o como você toca e não o que você toca. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Go On Podcast. Eu sou Washington Fonseca e hoje eu tenho a seguinte pergunta. Qual que é o papel da música? Ela é somente entretenimento ou ela pode ser usada para a cura de questões emocionais? Hoje eu convido vocês para entrar nessa conversa entendendo um pouco a trajetória do Caio Elias, que é músico de formação, professor, desenvolveu uma pedagogia espetacular, ensina crianças, adolescentes e adultos. Tudo bem, Sifu? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Sifu. Grato aí pela tua participação, entender um pouco a tua trajetória, o que fez você viver da música, viver para a música e agradecer muito você nesse momento. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, muito legal. Legal. Agora me conta, como é que você teve contato com a música? A minha vida, basicamente, sempre teve a música muito presente, né? Meus pais sempre tiveram contato com música. Minha mãe, ela teve a formação em piano e canto. Teve alguma participação até em grandes atuações profissionais. Ela foi solista da USESP como cantora, né, lírica. Teve regência de maestros importantes, como Eliezer de Carvalho. Foi bem legal a trajetória dela. Nossa, que legal. Meu pai também teve atuações em bandas. Em casa sempre tinha instrumentos, sempre teve violão, sempre teve piano. Sempre teve a interação dos dois, seja numa maneira mais informal, brincando, curtindo o som, né? E desde sempre a música fez parte. Assim. Minha mãe, durante a gravidez, os dois ficavam também sempre cantando, tocando, brincando com sons. Então a música sempre foi muito presente, né? Desde o berço. Legal. E vocês são da onde, família? De São Paulo. Todo mundo de São Paulo. Que bairro? Aqui de São Paulo. Da Moca. Né? Somos todo mundo lá do bairro da pizza. Legal. Mas é muito bom. Muito bom. E você é filho único? Não. Sou o filho mais novo. Tá. Tenho um irmão que ele também tem contato com música, não de maneira principal como carreira. Ele atua em outras áreas, mas também toca, faz shows, se apresenta esporadicamente. Aí todo mundo lá em casa tem um pé na música. Ah, que legal. Você sabe que eu vi esses dias que a criança, ali até os 3 anos de idade, no caso você teve um pouco antes, né? Quando ela tem contato com a música, facilita muito essa musicalidade, né? Essa linguagem. Né? E aí você está comprovando aqui que é por aí, né? A música ela é uma, assim, para mim, né? Ao meu ver, ela é uma eu sempre tive a música como mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E aí, para todas as idades. Sim. Né? Para a criança,
é fundamental em vários aspectos, né? Seja no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de noção de tempo, noção de ritmo, noção de até desenvolvimento motor, coordenação motora fina. E ela atua diretamente também na questão de sociabilidade, desenvolvimento da criança ser mais interativa, de não, né, de, às vezes questões sociais até para a criança, para poder se Isso é um ponto desenvolver. importante que a gente vai tocar nesse aspecto aí mais para frente. Vamos guardar essa questão. Falando em questões sociais, como que era o garoto Caio? Nessa Ali, nessa início, idade? Nessa idade, ali, criança, como que foi tua infância? Ó, com essa idade, as histórias que eu tenho, né? Porque memória daí já não tenho tão claro para mim, mas de sempre estar buscando contato com instrumentos, né? Na curiosidade mesmo, assim. Então, ainda sem entender o que é aquilo, né? Um negócio grande, cheio de cordas lá. Você começou tocando violão? Comecei tocando violão, mais por interesse, né? Mas o que era mais fácil de chegar e brincar era o piano. Era o piano. Então, já era só chegar lá e bater nas teclas, então mais nesse sentido de brincadeira, né? Sai som, né? Agora sai som. Chega lá, aperta qualquer tecla branca, né? Os pais acham linda aquela, né? E você era tímido? Você era mais extrovertido? Como que você era? Sempre fui mais tímido, sempre fui mais introvertido, né? Sempre fui mais na minha, assim, mais quieto e tal. E a música te ajudou nesse sentido? Bastante. Justamente por causa disso, né? A música acaba desenvolvendo a questão assim de autoconfiança, de olha o que eu sei fazer, né? Na fase de criança principalmente, né? E a criança é diferente um pouco assim da maioria dos adultos, ela não tem muito receio de mostrar, né? Assim, o adulto às vezes fala assim, não tá legal ainda, e vai segurando, mesmo que esteja, né, ok para mostrar, ou esteja até bom. E você tocava para quem? Na infância? Nessa aí tinha vários... Na minha cabeça acontecia várias cenas, né? Várias plateias, ou uma pessoa que eu gostava, né? Imaginação ali corria solta. Mas você chegava a tocar para a família, tocava para as mães, para o pai, você tocava de boa? Tocava, mas aí já num momento mais... um pouquinho mais puxado para adolescência. Aí puxando mais para adolescência... Você começou a se apresentar? Em festas da família, assim. Da família. Aquela coisa... Tá. Olha que ele sabe tocar, aprendeu, né, essa música, e a própria família também ia puxando. Você chegou a fazer algum tipo de apresentação com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão? Fizemos, todo mundo junto. Ah, que legal. Tem gravado? Principalmente Natal. Tem gravado? Putz, olha, teria que procurar, porque aí na época ainda era aquelas fitas VHS precisa, né, dar uma olhada lá, mas tem registro sim. Mas principalmente Natal, né? Era muito comum alguma manifestação musical em festas, comemorações, assim, fazia jogral, fazia até, vamos fazer essa música aqui no Natal, de surpresa para alguém. Então sempre teve a participação de todo mundo, sim. Ah, legal, muito bom. E me fala uma coisa, quando que você começou a pensar em viver da música? Você já teve essa certeza logo na infância? Foi na adolescência? Quando que veio? Puxando mais para adolescência. Puxando mais para adolescência. De criança, tinha essa ideia, né, de quero ser músico, mas a criança ela tem aquele deslumbre, né, de olhar um artista, olhar um show e se imaginar fazendo aquilo. Até
muito por conta do espetáculo em si. Mas né? será que essa não é o sonho de todo mundo que vai pra música, né? Puxando Cara, daí. Eu mesmo tinha vontade de Puxando tocar daí. instrumento. Meu pai tinha um bar. E eu cresci vendo as bandas tocando no bar. Eu adorava. Meu sonho era aprender a tocar teclado. Eu ficava vendo lá o cara tocando, ficava vendo ensaio. E eu ficava imaginando ali no lugar dele tocando. Era uma coisa maravilhosa. E conversando com alguns amigos, a maioria sempre teve esse desejo, essa vontade de estar no palco, de brilhar, de fazer sucesso com as menininhas, aquela coisa toda. Então, aí a criança e o adulto ele tem, né? Mas é muito, assim, eu quando criança tinha essa sensação, mas era um pouco contraditório, né? Porque eu olhava, falava, nossa, que legal, olha, luzes, né? Se apresentando para um monte de gente. Mas aí, num primeiro momento que chegava para se apresentar, eu falei, não, putz, mas peraí, não quero agora, não sei o que, dava aquela intimidade. O que você sentia? Medo de errar? O que era? Era uma mistura, tem um pouco da vergonha inicial, né, como se fosse uma sensação, assim, de falar em público. Tá. Para quem tem, né, esse bloqueio de falar em público. Mas era uma coisa de também putz, agora é pra valer, assim, sabe, assim, aquela expectativa, né, assim, e no fundo é isso que acaba sendo o legal da coisa, né, essa sensação do antes, né, de subir no palco. Até hoje eu sinto essa sensação antes de me apresentar em algum lugar. Só que hoje vira como se fosse uma motivação, assim, um combustível para, putz, legal, é isso que me dá prazer em fazer. Né? E é por isso que eu faço, assim, é esse momento que eu quero sentir, né? Sim, sim. E aí, quando começa, esquentou, aí já isso vai. se transforma em inúmeras outras sensações lá durante o show, que seja, uma apresentação. E vai. Mas aí, na adolescência, começou a ficar mais sério esse quero viver de música. Olha. Já na adolescência. Mas você já sabia com que área da música? Não. Inicialmente... Tocar na noite. Tocar na noite. Tocar em shows, apresentações. Ainda puxando com essa ideia do que eu via e da ideia que eu tinha do que era uma apresentação musical. Ainda né, na ideia de trabalhar com isso. Assim. E seus pais te apoiavam? Como é que foi? Meus pais, eles sempre incentivavam, né? Até por eles também terem esse contato com a música. E aí aquela coisa, os pais gostam de ver os filhos exercendo alguma atividade que seja. Sim. Né? E quando começou a puxar para o lado mais sério, assim, para o lado mais profissional, enquanto estudo, sempre foi muito apoiado e ajudava a buscar bons professores para desenvolver. E na hora que ele falou assim, não, vai ser isso, vai ser música. Aí ele falou, não, mas você não quer ver, de repente pensar em uma outra profissão, não quer esperar mais um pouquinho, talvez você ainda não saiba o que você quer da vida, né? Vamos buscar outras opções. Tal. O seu pai queria ser músico ou não? Sua mãe? Meu pai, ele também tinha essa vontade de trabalhar com música, mas por questões de momentos, né, da vida dele, principalmente da adolescência, ele precisou trabalhar com outras coisas para ter recursos mais imediatos, buscar outras condições, outras maneiras, e não pôde seguir o trabalho com a música, mas não perdeu contato, né? Sempre manteve contato. A minha mãe, ela teve um período de trabalhar com música, né? Ela fazia essas apresentações com a USESP. Só que aí teve um momento que começou a dar muito certo. E aí o maestro virou e falou assim, a gente vai fazer turnê.
porque tá dando muito certo, então a gente vai sair, o pessoal tá chamando e tal, e aí teria que entender a logística para viagens, teria que se adaptar a outras coisas, só que ela, né? E aí essa coisa putz, mas eu vou viajar, mas família, não consigo saber se eu sei lidar com isso, receio de vai dar certo ou não, um monte de outras questões. Ela era solteira na época? Não, já estava casada? Já, Tá. E aí acabou Puxa vida. pulando fora do barco. Né? Optou por não seguir, mas sim, ainda você vê aquela vontadezinha ali que continua ali, né? Nos dois. E aí foi muito interessante, né? Porque quando você falou, vou ser músico, você tá com que idade mais ou menos? 41. Quando você falou, quando eu falei na época, tava com 13, 14. Olha. Aí mudou a configuração, né? Opa, peraí, pensa bem. Eles te orientaram para procurar outra carreira, outra atividade profissional ou não? Na época, final de colegial, né? A gente, quando... Eu falei, não, é isso. Final de colegial, aí já tava até, inclusive... trabalhando com música nessa época final do colégio, eu falei, não, é isso que eu vou fazer. E aí eles falaram, não, vamos ver outras opções, a gente te ajuda a pensar em alguma outra coisa. Eu falei, não, é isso. Eu falei, não, então faz cursinho, né? A gente faz um cursinho esse ano, para ali você vai ter contato com outras pessoas, vai entender um pouquinho da dinâmica e de repente conhece outras áreas que te interessam. Eu falei, tá bom, vamos fazer cursinho. Fiz um tempo lá de cursinho no Ângulo e a coisa que eu mais esperava no Ângulo era quando tinham as festas do Ângulo e tinham as apresentações com as bandas do Ângulo que podiam, né, se apresentar lá. E aí em todas eu me apresentava. Mas, não, e aí? Já decidiu alguma coisa? Não, continua sendo música, né? E aí tinham passado 6 meses já do ano e não mudava de opinião. Aí meus pais conversaram e falaram, não, vamos conversar com o orientador do Ângulo lá, porque ele tem uma parte que ele faz orientação vocacional. Tá bom, vamos conversar com o orientador do Ângulo para ver qual que é o caminho que ele vai direcionar, né? Conversei, mas... E aí nessa conversa foi até assim... É muito comum, principalmente na época que eu conversei, eles falarem assim, não, você tem que buscar uma carreira relevante, né? Assim, você tem que buscar, então, aquela ideia... o que é relevante, né? Essa é a pergunta, né? Então, você tem que buscar medicina, você tem que buscar engenharia, direito, né? E nenhuma dessas áreas, artes, não. Arte não é relevante, né? Não. Então, é muito como, né, o conceito é muito como secundário e muito como pano de fundo, né? E as pessoas é o uso comum da maioria das pessoas. Vai fazer alguma coisa, coloca música de fundo para fazer alguma coisa. Qualquer coisa que seja. Vai dirigir, liga o rádio, mas tá prestando atenção em outras coisas, tal, mas na verdade não percebe nem exatamente o efeito que a música está causando na pessoa naquele momento dentro do carro, ajudando, né, seja a não ter um estresse tão alto com o trânsito que está pesado, coisa desse sentido. E aí eu saí da conversa com o orientador. Meu pai empolgado, e aí, filho, o que você achou? Falei, não, legal. E aí, teve ideia? Falei, tive, o que você vai fazer? Música. Tá reforçando, né? Tá me ajudando pra caramba. Continua sendo música. Legal. Não. E nessa época eu já trabalhava com música, né? Assim, eu tinha Mas como você trabalhava? Você tinha 12, 15 anos?
15, né? Desde os 15 eu comecei a dar aula. Caramba. E com um show. Com 15 anos dava aula? É. Pô, meu. Porque eu tinha, assim, do lado da casa dos meus pais, tinha aberto, como são as coisas, né? Tinha aberto um espaço de... Não era exatamente uma escola de música, era um espaço para cursos específicos de música, mas quase que individualizado. Podia ter, assim, 2, 3 pessoas, né? Mas é uma coisa mais restrita, assim, Era para quem já tinha algum contato com música já. Quer dizer que você com 15 anos estava dando aula para gente que já tocava. Já. Interessante, né? Sim. Tá. E aonde eu dava aula foi justamente depois, eu nesse espaço tinha o Ricardo, que foi essa primeira pessoa com quem eu tive esse contato do lado da casa dos meus pais. E eu fui fazer um curso com ele, que eu sempre gostei bastante, era um curso de harmonia. E aí a gente não conhecia ele, a gente foi conversando, ele foi perguntando se eu tocava, que instrumento, como é que era, tal. E aí ele me viu tocando. Um dia que eu falei, traga o violão aqui, a gente faz, né, brinca, toca junto e tal. E aí ele falou, pô, tô precisando de professor aqui na escola, você não quer vir dar aula, né? E aí nessa época eu tava com 15. E aí eu comecei a dar aula. Qual que era a idade dos professores, dos alunos que iam fazer aula com você? Eram bem mais velhos, a maioria. Te respeitavam logo de cara? Esse guri tá aqui. Não. Mas como é que você impunha o respeito? Quando começava a tocar? Só durante a aula. Interessante. Só durante a aula. E era uma coisa muito assim, né? O primeiro contato era com o Ricardo. Então ele chegava, fazia a recepção das pessoas. Porque senão o cara ia embora, né? Você é o professor, né? Isso. Então ele recepcionava, falava e tal. E aí direcionava. E aí a aula seguia. Depois que tinha o primeiro contato na aula. Você ficava escondido lá na sala, né? Ficava... Agora você vai fazer aula com esse cara aqui, ó, esse garoto aqui. Aí joga o cara, fecha a porta, você joga pra dentro. Legal. Mas aí me apresentava em locais ainda que não pedia identidade, né? Porque menor de idade, então... Aí eu tocava desde os 15 já profissionalmente, né? Em banda, em... Solo não, só em banda? Não, só banda. Só banda. Só com banda. Isso guitarra? Guitarra e violão. Guitarra e violão, tá. Guitarra e violão. E aí depois as próprias circunstâncias, né, que eu já tinha contato com muito pessoal da música nessa época, acabaram, né, conduzindo para que continuasse dentro da música. E seus pais já estavam mais calmos em aceitar você como músico? Ou ainda tinha aquela esperança ainda? Uma hora ele vai mudar? Ainda tinha. Vamos aqui ficar aguardando, porque eu sei que não vai dar certo, e aí ele vai voltar. Ainda tinha aquela esperança de achar um outro caminho, uma outra profissão. Com medo da incerteza, medo da, né, insegurança. Todas as áreas, né, têm a sua dificuldade. A música também tem essa questão principalmente pelo olhar mais comum, né, da maioria das pessoas, da música ser mais difícil, ou de ser difícil de... Porque a impressão que eu tenho, não sei se eu estou certo, você me corrige, mas é que todo mundo olha só para uma direção, que é o sucesso. O sucesso de viver com a música é você estar em cima de um palco, compor, ser aplaudido, ter plateia. Sim. E nem todo mundo vai para lá. Tem uma gama de oportunidades, né, com a música, né? O ponto é como cada um vai encontrar o seu, né? Sim. Quando a gente fala de música, a maioria das pessoas falam exatamente isso, assim, é show, né? Como artista reconhecido ou como artista de sucesso, né? Só que a ideia de sucesso é muito... O que é o sucesso para um e para outra pessoa é muito variável, né? E a música tem diversas outras
utilidades. A gente, os filmes, trilha sonora, aí não só para filme, mas trilha sonora para empresas tem que deixa alguma música de fundo, tem um estudo para isso. Para jogos também tem estudo para isso. Se você assistir um filme com uma música do filme, uma cena pode fazer muito sentido. Se você muda a música do filme, aquela cena tudo, perde, né? perde todo sentido, né? Tem até uma cena engraçada do Apollo com rock, né? Sim. Que os caras trocaram a música. Sim. O clima muda, né? Totalmente. Né? Totalmente. E o curioso é que até pra criança, seja para mãe na gestação, seja para recém-nascido, né? Existem músicas específicas, seja para acalmar, seja para dormir, seja para desenvolver, seja para estudo, seja para... Dá para trabalhar com direção musical, com produção, muitas outras coisas. O ponto é cada um encontrar, né, a sua vocação. Você teve dúvida nesse período ou não? Em algum momento bateu alguma dificuldade que você falou, será que eu fiz a coisa certa ou não? Ou você já tinha aquela certeza e foi embora? A certeza tinha, né? Sempre tive essa certeza da música, mas a dúvida, ela aparece. Ela aparece. E é muito comum ter dúvida, principalmente quando você ouve a maioria das pessoas falando não vai dar certo, não, putz, é difícil, não, tem que ter outras coisas, não sei o quê. E principalmente o curioso, assim, aí depois de alguns anos eu fui fazer faculdade de música, e na faculdade de música também, conversando entre os amigos que estudavam comigo, era muito comum as histórias, né? Só mudava os personagens, né? Inclusive, um dos primeiros dias de aula, um dos professores chegou e falou assim, não, olha, legal, pô, todo mundo sabe como é difícil, né? E como vocês são privilegiados de poder estar aqui hoje fazendo uma faculdade de música, né? E aí ele falou assim, não, porque eu imagino... Todo mundo está aqui porque os pais pediram para vir aqui fazer faculdade de música. Os pais empurraram, assim, para música, né? O professor da faculdade falando. E a faculdade de música, ela é um ambiente muito interessante no sentido, assim, você vai ter contato com muitas pessoas bacanas, muitas pessoas relevantes e importantíssimas da música, né? Um dos melhores professores que eu tive foi, sem dúvida, ali na faculdade. E muitos dos meus amigos, hoje, também eu trago de lá da faculdade. A gente troca, né? Ajuda um outro. Tô precisando de alguém para fazer trabalho tal dia. Alguém está disponível, né? Porque você acaba criando vínculos com pessoas, né, que você acaba desenvolvendo confiança e sabe da qualidade, enfim. Mas também tem a parte do balde de água fria, assim, da expectativa, né? Qual que era a tua expectativa na época que você entrou na faculdade? No primeiro ano, antes de ter as primeiras aulas da faculdade, a minha ideia ainda era um pouco puxada, que eu acho que é para a maioria da maioria das pessoas, que é, putz, vou fazer faculdade de música, eu vou fazer o quê? Eu vou tocar um monte, né? Vou ficar tocando lá o dia inteiro, né? E o que a gente menos faz na faculdade de música é tocar, né? Eu lido com isso. Eu dou aula de arte marcial e a pessoa chega aqui e acha que vai ficar lutando o dia inteiro, né? Toda aula eu vou lutar contra 1, contra 2, contra 3, eu vou defender de faca, de revólver, eu vou dar salto. Aí a pessoa chega e não luta. Sim. Aí fica lá. Sim. E é muito curioso, assim, aí quando começa, e aí depois, claro, depois de algum tempo, entende a importância de ser assim. Porque você estuda o quê? Teoria? O que você estudou quando você chegou lá? A aula de instrumento durava 40 minutos. Né? A aula prática de instrumento durava 40 minutos. Todas as outras matérias demoravam 1h30.
Então, tinha aula de ritmo e percepção, aula de harmonia, aula de história da música, aula de contraponto, aula de coral, que mesmo que não seja o instrumento, mas é importante você ter essa noção. Então, são várias outras matérias complementares, inclusive tem instrumento complementar, né? A gente tem que fazer a gente faz o instrumento que você presta o curso, então você escolhe o seu instrumento principal. Você tem que escolher? E você escolhe legal. outro instrumento complementar. São 2. Você escolheu qual primeiro? Para eu fazer a faculdade, o piano, a guitarra. E o piano como complementar. Tá. Né? E era assim, a maioria das pessoas buscava um contato com outro instrumento em contraponto com o que ele já tinha, né? Então, por exemplo, alguém que tinha, por exemplo, o pessoal que era instrumento mais solista, aí ia buscar um instrumento harmônico. Ou o pessoal que já tinha um piano como instrumento principal, buscava um instrumento rítmico, de percussão, alguma coisa nesse sentido. Para você ter, a gente precisava ter essa noção mais global, né? Seja para banda, seja para orquestra, seja para escrever, regência, para qualquer outra, para qualquer uma dessas áreas, é importante que se tenha esse olhar tanto para o seu instrumento, né? Quanto para um olhar mais macro e saber escrever para bandas ou para orquestras, por exemplo. E aí você se frustrou então estudando essas matérias secundárias aí? E até porque tinha, assim, como tinha a questão dos horários, né? A música é muito mais atuante na noite, né? E geralmente as aulas, quando eu dava aula, mais no período da tarde e à noite as apresentações. E tinham, assim, a primeira faculdade que eu fiz foi na ULM, e os horários eram muito malucos, assim. Então eu tinha aula, por exemplo, na segunda-feira. A primeira aula era 8 da manhã. E aí a segunda aula era 3 da tarde, a terceira aula era 7 da noite, a última era às 11. Como assim? Não é um período? Não era. Não era tudo manhã, tarde, noite, tudo? Não? Não. Porque os professores também eram músicos, então adequavam os horários dos professores para as matérias, né? Então, eu posso dar aula esse horário, porque ou eu estou trabalhando, ou eu estou me apresentando. Caramba, que doido, hein, velho? Nunca imaginei isso. E na maioria das vezes era muito complicado. Era muito complicado. Tanto que, assim, o que é bom nisso? Como era todo mundo que estava ali, a maioria era músico e sabe da logística que é e a rotina do músico. Normalmente, faculdade, se você fala assim, você teve um número de faltas, você reprova naquela matéria, né? Mas ali na faculdade a gente fala assim, eu não vou poder vir porque eu vou ter uma apresentação. Aí, não, tranquilo. A gente entende, a gente sabe como é que é, tal, porque tinha momentos também que os professores não davam aula naquele dia porque eles iam ter alguma outra. Inclusive, vou me apresentar com o professor de piano. E aí era isso, assim, tinha muita. Os professores da faculdade chamavam também, às vezes, né? Putz, não vou poder fazer esse trabalho. Chamavam alunos, né? Até para ajudar nesse início. Cara, isso assim, é muito bom. Só que aí tem o lance da confiança, né? Assim, putz, se o cara que eu estou estudando tá me chamando para fazer um trabalho, né? Tá depositando em mim aqui a confiança, então era um estímulo muito, muito bacana, assim. A sensação que eu tenho é que parece que a música é uma bagunça organizada. Sim. Parece que é um caos, mas existe uma lei que rege ali, que no final das contas, para quem está de fora e não entende a lógica, é uma bagunça, uma zona. Mas não é. Tem ali uma certa organização, né? E é louco porque, assim, aí falando não da área da música, mas falando de música mesmo, né? É um pouco isso porque a música ela tem um tempo próprio
Sim. E ela acontece dentro do nosso tempo regular, Uhum. né, de segundos, Uhum. só que ela tem o tempo dela. E aí a gente tem que fazer ela Não, muito doido, acontecer, né, e se encaixar aí dentro do nosso tempo. Mas, e aí, né, a questão das dúvidas, ela surge em muitos momentos, principalmente nessa da faculdade, né, de você de repente achar que não está dando conta, putz, não vou poder assistir essa matéria, não vou assistir de novo a outra, não vou fazer aquilo, ou chega e não vê, não tem aquela ideia, né? Você não recebe aquela primeira ideia que você tinha da faculdade. E sem falar das dificuldades né, de trabalho mesmo, assim, da noite. É muito comum. E tem um pouco da nossa imaturidade também de entender que alguns exercícios vai nos levar a melhorar aquela prática que é tão almejada nossa, né? Que são bases, são coisas importantes, né? E às vezes a gente não tem essa maturidade também de entender, né? E muitas vezes até os próprios instrutores não falam, não explicam por quê. Chega, faz aí. Sim. Então, isso direto. O tempo todo. Direto. Acredito que até você mesmo deve passar, né, e saber dessa experiência. Assim, de, mas para que eu estou fazendo isso aqui? Né? Ou a pessoa faz de qualquer jeito só para falar que fez, né, mas não entende a relevância daquilo. E a questão da dificuldade dos ambientes, dos próprios ambientes, né? Assim, então, já teve várias vezes, e aí não deveria ser, mas é comum, de você chegar, por exemplo, teve uma apresentação que a gente foi fazer, era um evento dentro de um clube, o palco é enorme, e aí a gente chegou para montar as coisas, eu falei, tá, e a tomada? Aí eu falei, não, é aquela. E aí ele apontou uma tomada, assim, num canto, longe de tudo, que a gente teria que ligar trocentos instrumentos, equipamentos, caixas em uma tomada. Né? E era uma casa de apresentação, assim, era um ambiente um local para isso, né? Que legal, hein? Excelente. E também, assim, a gente ainda toda vez manda um questionário para ver o que tem, o que precisa, se precisa levar alguma coisa, se precisa levar geradores, se precisa levar alguma outra coisa. E faz as vistorias, né? Mas tem ambientes que permite fazer vistoria, tem ambiente que não. Chega na hora, faltando 2 horas para apresentar, né? No ambiente que não permite fazer vistoria, surpresas complicado. Acontecem. Bastante. E aí você pensou em parar a faculdade? Nesse período que você ficou um pouco em dúvida, que se frustrou? Pensei, a primeira faculdade, pelos horários, eu acabei tendo que parar mesmo, porque eu não dava, era inviável. Depois da ULM eu fui para a FAAM, que é a Faculdade de Música Alcântara Machado, da FMU. Lá eu cursei 2 anos, e aí por questões também de horários, acabou não dando certo. Lá é um pouco diferente a organização, era tudo por período, também era picado ao longo do dia? Tinha os períodos, mas não tinha os períodos também. Assim, tinha e não tinha, né? Você vai estudar que período? Manhã, mas tinha aula à tarde, ou tinha aula à noite, esporadicamente, mas... E aí acabou também não dando certo. E a última que eu fui fazer foi a Faculdade Cantareira. E ali tinha período. Né? Aí eu conseguia mais... O período da manhã foi o período onde eu consegui fazer, mas a aula de instrumento era à tarde, mas aí era início da tarde. Então não era tão maluco quanto as outras que eu tinha tido contato. Né? E aí na Cantareira eu fiz os 4 anos, só que ela fechou na pandemia também, não deu conta de seguir. Que pena, hein? Puxa vida.
Mas assim, tive os melhores professores na Cantareira, assim, foram pessoas que eu tive contato e foram muito bons, assim, foi um período muito bom. E aí é curioso, assim, a faculdade de música, né, ainda depois que você fez, eu já tinha feito 2, né, antes da Cantareira, e aí nas provas era muito comum, assim, a gente chegava, já sabia mais ou menos como é que ia ser o desenrolar da prova, né? E as pessoas nessa faculdade tinha uma matéria que era muito temida, assim, pelos alunos, que era a percepção musical. E aí nessa matéria, então tinha tanto leitura de partitura a 2 mãos rítmicas, né? Então mesmo quem não tocava bateria, tinha a leitura de 2 partituras ao mesmo tempo, com a mão direita fazendo a percussão da linha de cima, a mão esquerda fazendo a percussão da linha de baixo. E aí tinha algumas coisas de reconhecimento de sons, reconhecimento de acordes, reconhecimento de notas, de escalas, enfim. E era a matéria que todo mundo mais tinha medo da faculdade, até da professora. Era a professora que eles tinham mais medo também, porque achava ela era muito rígida. E eu sempre tive muita facilidade, assim, com essa matéria específica, né? E como eu sempre gostei de fazer uma prática que era assim, escutar uma música e tentar ouvir a música e tentar reproduzir, né? E acabei pegando uma facilidade em fazer essa prática, que era o que era mais pedido nessa matéria. Então teve várias vezes eu chegava na faculdade sem saber que era prova dessa matéria, não tinha estudado, me preparado assim como as pessoas. Chegavam lá as pessoas desesperadas, falavam, nossa, hoje é a prova dessa matéria, tal, falando, mas tá bom, né? Vamos lá, Você né? estudou? Não, tá tranquilo. Não, mas putz, como assim? Mas o desenvolvimento dessa habilidade se dá o quê? A tua infância, de contato com a música desde criança? Ou foi alguma outra coisa que você foi desenvolvendo nas faculdades anteriores? Não, eu acho que teve muito mais esse contato de infância, né? E porque é isso, assim, a criança, ela como ela não, eu acho que ajuda essa coisa do não ter o receio de achar que está errado, de achar que está ruim. E a criança ouve um som, ela já tenta imitar, ela já tenta cantar aquilo que ela está ouvindo, né? Se você pede para um adulto, não, canta isso aqui, aí às vezes, peraí, não trava, sei, né? Então isso foi sempre desde criança, que eu sempre gostava de ir imitando sons, reproduzindo sons, seja cantando quando criança ou tentar tirar lá no instrumento. Eu gostei de uma música de um desenho que eu gostava, aí ela tentava achar no piano, de qualquer jeito, né? Mas tentava achar no violão, em outros instrumentos. E aí, mas depois até na área mais profissional já é uma prática comum, que eu acho que é fundamental, né, para o desenvolvimento do instrumento. E a professora, né, também, aí chegava para fazer a prova, ela falava, e aí, o que é para fazer? O que a gente vai fazer? Ela falava, como assim, você não estudou? Eu falei, não sei qual que vai ser o exercício, né? Porque era muito prática comum, assim, nessa época eu trabalhava fazia banda de baile, e era muito comum da gente às vezes receber na hora assim as músicas que a gente ia tocar. São essas, tá aqui a partitura, é isso. E tinha que sair. Eu tenho até uma dúvida, não tinha jeito. É verdade que a pessoa fala, tem gente que tem mais ouvido para música, tem gente que só consegue tocar com a partitura. Isso procede ou não? Procede de acordo com a metodologia. Tá. Né? Antigamente era muito comum a pessoa aprender só com partitura e
a partitura sendo algo que fosse uma dependência da pessoa para ela poder tocar um instrumento. Minha mãe tem um pouco disso, assim, né? Na época que ela estudava, era só... Não, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Então a pessoa acabava entrando nesse exercício que vira mais mecânico, né? E de você ver a nota ali, então eu tenho que fazer esse movimento, né? Mas fica um reflexo, fica um recurso de reflexo quando é só isso, né? Essa prática, ela é importante para você ter a velocidade de leitura, mas, na minha opinião, ela não deve ser uma necessidade para que a pessoa consiga tocar. Porque senão tira a partitura e a pessoa não consegue tocar nenhuma música, né? Eu sempre gostei de puxar para o lado mais do desenvolver a música na pessoa, né? Seja nos alunos hoje. E a partitura é como se fosse um lembrete, assim, uma memória. Putz, fazia tempo que eu tocava essa música, esqueci como é que era ela. Aí, olha lá, dá uma relembrada. Mas não como algo crucial para que ela consiga tocar. Né? Mas isso tem. Isso tem, sim. Essa coisa da partitura. As pessoas falando essa coisa de ouvir, né? Que uns têm mais facilidade e outros não. A facilidade, assim, a questão da facilidade de ouvir, ou vamos falar assim, da habilidade, né? De ouvir, de reconhecer, ela é uma coisa que é treinada, né? Então, assim, qualquer pessoa consegue, por exemplo, nunca estudou um instrumento e aí na fase adulta quero tocar um instrumento. Consigo trabalhar o ouvido? Com certeza. Qualquer pessoa. Com certeza. Tem certeza. Qualquer pessoa consegue trabalhar. Consegui. Qualquer pessoa consegue trabalhar. Eu tentei piano, mas não rolou. Aí eu não sei como é que foi a forma que foi tentado. Mas eu vou tentar de novo, eu prometo. Eu vou tentar de novo. Existem inúmeros fatores aí que eu sou um analfabeto com a música. Não, mas tem como. Legal, tem como trabalhar assim. Então, porque tem aquilo, né? O aprendizado musical, e ele aí não só o musical, né? Mas como eu trabalho com música, para mim o aprendizado ele é assim, ele tem que ser algo orgânico, natural, né? E cada pessoa tem o seu momento de vida e cada pessoa tem o seu momento de desenvolvimento pessoal. Então, isso tudo tem que estar atrelado ao aprendizado e principalmente ao ensino, né? Então, uma das coisas como que eu gosto de trabalhar assim, né, o ensino é encarando o ensino, principalmente tentando trazer mais próximo da maneira que eu entendo, né, que a pessoa vai aprender. De acordo com tudo isso, com o momento de vida, com história de vida, com se ela teve contato ou não, com qual que é a maneira mais tendenciosa de pensamento, ou de lógica, ou de racional, ou de emoção, ou de... enfim. Tá. E nessa época da faculdade, da última faculdade, você estava já focado em dar aula e tocar na noite. Então você estava definido, estava resolvido e falou, agora vai ser minha vida essa, eu vou seguir em frente. Sim. E qual que eram as bandas que você tocou? Você tocou aonde? Com que banda? Você tinha uma banda de amigos? Ou formou uma banda de professores? Ex-colegas? Como é que foi essa formação dessas bandas? Ou ia tocando em várias bandas? Nessa época, várias bandas. Nessa época, sim, várias bandas. Hoje ainda tem né, essa prática de se naquele dia não tenho agenda com as bandas que eu trabalho fixo hoje, é comum de alguém chamar, putz, você pode fazer, nosso guitarrista teve problema ou teve alguma questão de saúde. É bem comum. Mas naquela época, e até uma coisa que é muito bom, é que você tenha contato com várias bandas, inclusive, assim, principalmente banda de baile, banda de evento, banda que aí toca, não se prende a um estilo. Você acaba tendo... Não que você tenha que ser especialista em todos os estilos, porque não tem como.
Mas isso te dá recurso, inclusive, para melhorar no seu com estilo principal. Né? Então, nessa época, muita banda de baile eu tocava. Vocês tocaram em abertura de algum show de banda famosa ou cantor? Com banda de baile, sim. É mesmo? Então, nessa época, era muito comum a gente... As faculdades, né, as formaturas das faculdades, era muito comum chamarem artistas para fazer a festa de formatura. E aí sempre tinha a banda de abertura. Né? E aí eram as empresas que eram as bandas de baile que faziam. Então, a gente fez para Ivete Sangalo, para Paralamas, fez para Jota Quest, fez para Nacional, várias bandas interessantes. Como que é fazer o show de abertura para essas bandas, cara? Aí pressão, volta, né? Aí aquela sensação que tinha de, né, vai subindo, e né? agora era um pouquinho maior. Que legal. Era um pouquinho maior. Que legal. Mas é muito legal, é muito bom, assim, porque as pessoas têm uma ideia muito longe do artista, né? Então, às vezes, tem uma ideia do artista assim, putz, o cara tá famoso, então ele deve ser estrela, ou deve ser... Muito idealizado, né? O cara tá muito distante, muito longe. E do Paralamas, inclusive, foi muito legal, assim, porque para mim é uma das melhores bandas nacionais que tem, né? Principalmente na questão de qualidade de som ao vivo, né? E aí a gente, putz, vai ser Paralamas, é mó legal, tal. Como é que vai ser? A gente vai entrar, vai tocar e depois vai entrar Paralamas. Que responsa, hein, velho? E aí na troca das bandas, eu falei, vamos ver se eu consigo dar mais corrida lá no camarim, trocar uma ideia com eles, né? Já naquela ideia do não, já tem, né? Então, vamos tentar. E eles foram super receptivos, assim. Falaram, não, entra aí, pô, que legal. Nossa, mó legal o som de vocês. Pô, bacana, tal. E o Herbert já tinha sofrido um acidente nessa época, já estava de cadeira de rodas, né? E aí você fica até com aquele receio de chegar... E aí não só no Herbert, mas na banda inteira, né? Falei, putz, tá lá, legal. Fica meio afastado, assim, não chega tão perto. Não, vamos tirar uma foto. Eles, né, até chamaram, assim. Falaram, pô, legal. Maior prazer e tal, pô, né? E aí a banda enfileirou pra fazer a foto, né? E o Herbert tava junto, assim, aí eu parei junto com eles lá. Meio, tô aqui, mas né, não quero tímido, muito né? perto, Aí o Herbert começou a olhar assim e falou, pô, você tá aqui. Aí ele pegou, pôs a mão aqui assim em mim e me puxou mais perto pra ele, sabe? Pra ficar, né, mais junto na foto, né? E aí, putz, ali quebra toda essa ideia do artista, dessa coisa do cara achar que nariz empinado, ou não vou ter contato com ninguém, né? Muito pelo contrário, foi super legal, né? Mas dá aquele friozinho na barriga de você subir no palco e depois vai subir, né? E aí teve até... A música tem algumas situações interessantes, assim, né? Que nem aí tem um pub que eu toco, que é o O'Malley's, e lá é muito comum ir bandas de fora quando eles vão se apresentar aqui, né? Então, é comum acontecer isso. A gente estava tocando uma noite lá no O'Malley's e tem uma música de uma banda chamada Black Rose. A gente toca essa música no nosso repertório da noite. E o Black Rose ia fazer show aqui no Brasil e foi lá no O'Malley's, né? E aí a gente tocando a música dos caras e os caras lá assistindo a gente tocar a música deles. Caramba, velho. Né? E é bem legal, assim, porque você falou, putz, também são coisas que também aumentam aquele frio na barriga, assim, de... Né? No Bourbon mesmo também, no Bourbon Street, a gente tava tocando uma música do Billy Paul. Nossa. Aí também a gente sabe que o Billy Paul tá lá no dia que a gente tá tocando a música dele, assistindo a gente tocar a música. Que legal. E depois até a equipe que tava com ele
veio até falar com a gente, depois falou, putz, se a gente souber que vocês tinham música dele, a gente chamava ele, colocava ele para tocar com vocês, para cantar a música deles. Falei, olha, que legal, assim. São as surpresas da noite, né? Mas são coisas muito boas, assim, são experiências muito muito marcantes, assim, muito interessantes. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos falar um pouco da tua didática? Como é que foi esse processo para você chegar na forma como você transmite a música? Eu trabalhei desde os 15 anos comecei com 15 dando aula, né? Tá bom. E tive experiência de trabalhar em vários conservatórios, tinha oportunidade de trabalhar em ambientes diferentes. E eu acabei tendo essa ideia, construindo essa ideia do ensino como não ter uma linha única para ensinar para todas as pessoas, né? Então ela existe um fio condutor, mas essa linha ela precisa ser adaptável para cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem um ritmo diferente, seja de entendimento ou de aprendizado, tem uma maneira de entender diferente. Então, para uma pessoa, às vezes, você mostra uma coisa, ela entende, para outra você mostra, não vai acontecer nada, ela precisa que tenha alguma explicação, para outra que você explica, não acontece, né? Então, é uma coisa... o ensino ele tem uma interdependência tanto entre o ensino e o aprendizado, né? Então, aí seja entre quem está ensinando e entre quem está aprendendo também. Ele precisa construir essa relação, né, entre essas duas pessoas e entre essas duas visões, né, dessas duas pessoas. E eu acabei entendendo que eu precisava pegar alguns pilares de metodologias que faziam sentido para mim, né? Então hoje, basicamente, a maneira que eu ensino, a minha metodologia, eu gosto de trazer pontos da antroposofia, da logosofia, do método ativo e do Montessori. E aí cada um, não sei, não a metodologia inteira, mas pontos, ideias específicas de alguma dessas metodologias, né? E aí respeitando o momento de vida de cada aluno, então, né? E da individualizado. Isso é poderoso. Pelo que eu estou entendendo aqui, o foco está no aluno. Então não está no método, né? Não. É no aluno, mas você tem toda uma metodologia que se adapta a esse aluno. Isso. Né? E o principal pilar hoje é do Montessori, que é uma ideia de criar uma ambiência para a pessoa de maneira que ela desenvolva a sua autonomia no aprendizado. Então, não é uma coisa que eu chego e falo assim, olha, é assim, né? Porque eu tô te passando que é assim. Você não impõe, né? Não. Então, é uma coisa de construir um raciocínio, um entendimento, né, através de perguntas estratégicas, através de questionamentos, através de colocar até condições, né, e oferecer condições para que a pessoa chegue no resultado e no entendimento, ou seja, do assunto que ela está estudando, ou da música que ela está estudando, ou do instrumento que ela está estudando. Ou seja, não tem aluno burro, né? Não. Então eu não sou burro. Então o problema é o método. Não é. Agora eu tô respirando. Meu Deus, é bom ouvir isso. Não existe. Não existe. Porque é isso, às vezes, eu não sei como é que foi a maneira que você estudou o piano, mas eu gosto muito da exploração do instrumento, né? Para entender a lógica do instrumento. Né? É uma brincadeira, porque tem que ter o lado da diversão, tem que ter o lado da pessoa estar curtindo e gostando daquele momento,
Mas é uma brincadeira que tem o seu lado muito sério também, que vai ter todas as questões do desenvolvimento, né, de diversos pontos na pessoa. É lúdico, né? Muito lúdico. Mas, aí que tá. E o mais louco, assim, você falou do lúdico, é engraçado que, assim, eu dou aula tanto para criança quanto para adulto. Uhum. E para criança é muito comum ouvir dos pais assim, mas em quanto tempo meu filho vai aprender a tocar uma música? E aí, assim, Na qual idade da criança? 4 anos. Muito bom, hein? 5 anos, né? E assim, ele vai aprender a tocar uma música? Vai. Mas, assim, para mim, naquele momento, não é o objetivo principal que eu estou buscando. Né? Eu busco muito desenvolver, ajudar a criança, né? Dar recursos para a criança com a música, através da música, para que ela se desenvolva da melhor maneira que ela puder. Né? E aí é muito legal, porque os pais, não, mas eu quero que meu filho toque. Eu falo, não, ele vai tocar. Não, mas quanto tempo? Né? Aí tem que ter um jogo de cintura. Ou seja, a metodologia tem que ser para os pais e para os filhos, né? Para os pais e para os filhos. E aí tem uma brincadeira que eu até faço com os pais, que é muito legal, que eu falo, você quer ter uma rápida experiência, assim, da dificuldade que é para o seu filho entender como é que ele tem que posicionar a mão, né, no instrumento. Aí eu falo, faz só isso aqui, fecha as duas mãos aqui, aí levanta o polegar de uma e o dedinho da outra. Aí fala, legal, tô aqui. É isso. Aí, isso. Aí, tá vendo? Tô aqui. E agora? Aí agora a gente inverte. Né? E aqui são 2 dedos, né, que a gente tá levantando e é um exercício que, assim, é fácil. Não é. Vendo. Não é. Né? Que é a mesma impressão que às vezes tem de ver quem tá tocando. Fala, tá tocando, assim, simples, né? E resume a uma coisa, né? Ele tá tocando, tipo, como se fosse uma coisa. Mas, né, a música, ela é uma das áreas que ativa quase que o cérebro inteiro ao mesmo tempo. Fazendo coisas diferentes, né? Vai estar trabalhando o tato, vai estar trabalhando a audição, o ritmo, a concentração, o foco, vai estar trabalhando o raciocínio. Bom, então isso aí pode ajudar no dia a dia das pessoas, né? Totalmente. A ter um foco melhor no trabalho, a estar atento à família, a fazer várias coisas que hoje em dia é comum. A galera está no WhatsApp aqui respondendo a pergunta, ouvindo alguma coisa, pensando já na reunião que vai ter na hora seguinte. Sim, mas de uma forma aí trazendo aquela ideia do caos organizado. Né? A música, ela lida com inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo, só que aí ela desenvolve essa capacidade também de fazer isso de uma forma mais consciente. Né? Então, atenção, com certeza, foco, com certeza. Cara, muito bom isso aí. Até muito desenvolvimento de resolução de problemas, de modos assim, de que você tenha outras visões para enxergar a resolução de um mesmo problema. E conceitos, falando até aí, puxando da questão dos benefícios, né, aqui da música, tem aluno meu que hoje começou a fazer aula comigo na pandemia e estava em depressão na pandemia, e ele não cansa de falar para mim que o que tirou ele da depressão foram as aulas de música, assim, né, através da música que ele conseguiu sair da depressão. Assim, né? Então, são muitas coisas, muitos benefícios que a música oferece. Né? Muito bom. E os pais, quando eles te procuram, eles já vão com essa ideia desses benefícios que são... Eu entendo que você está me falando, o objetivo principal é tocar. Os outros benefícios ficam meio periféricos, né? Totalmente. O central, ele não está muito preocupado se o filho vai concentrar melhor, vai conseguir desenvolver uma capacidade motora, emocional, psíquica, dentro de um aspecto que vai ajudar ele a enfrentar os desafios. O objetivo é tocar. Eles não vão com essa ideia da música como terapia, como... Raramente. Um desenvolvimento humano. Raramente. Olha que doido. A grande maioria
principalmente pais, né, assim, de alunos, é quando que meu filho vai tocar uma música. Mas aí, com o tempo, eles não percebem que o filho está mudando, está se transformando? Isso é legal. Depois que tenha uma conversa, depois que tem essa brincadeira super rápida, super simples. Inclusive, às vezes, tem alunos que eu tenho hoje que começou a ver o filho entrar e curtir, desenvolvendo, e aí o pai também teve interesse em fazer aula por conta de ver esse desenvolvimento do filho. Tem bastante. Tem bastante coisa. Aliás, tem essa coisa do desenvolvimento, né, e do que a música faz. Tem um documentário que é fantástico, assim, chama Live Inside. É fenomenal, assim, esse documentário, né? São pessoas que estão assim numa casa de repouso e já não tem muito mais lembrança. Algumas têm Alzheimer, outras têm alguma questão mais delicada, assim, emocional, que não fala, não comunica, né? E aí tem um médico que faz um estudo que ele faz uma entrevista com a família dessa pessoa para entender como que foi o período que ela viveu, quais músicas eram relevantes para ela e importantes, né? Principalmente em momentos importantes que foram marcantes para ela. E aí faz lá um apanhado de músicas para essa pessoa e coloca em um fone de ouvido para ela ouvir. E é impressionante a transformação quase que imediata, assim, no rosto da pessoa. E a pessoa começa a cantar a música e começa a lembrar né, tem um trecho que é muito impressionante, assim, ele pergunta para a pessoa, como é que foi a sua infância, assim, você se lembra dessa época? E a pessoa, não tenho lembrança. Não, mas você lembra onde você viveu? Não tenho lembrança, não lembra. E aí ele coloca o fone de ouvido, aí a pessoa começa a mudar, começa a pensar, começa a ver assim que ela tá olhando, cantando, tá. Nossa, essa música, há quanto tempo que eu não escuto essa música aqui? Isso daqui meu pai cantava para mim quando eu era criança. Aí puxa, né, a memória. É fantástico, assim, é muito legal. Né? Mas aí depois, com o tempo, né, que os pais começam a enxergar e notar esse desenvolvimento, né? E aí seja na questão da timidez, da sociabilidade, né? Seja na questão do desenvolvimento do raciocínio lógico, inclusive para a matemática. A música envolve muita matemática, apesar de num primeiro momento não parecer. Total. Mas ela é quase que regida pela matemática, né? Mas isso aí com o tempo. Sim. Os pais começam a perceber. E você tem atendido mais que faixa etária? Você atende adultos também? Atendo adultos também. Não tem uma restrição de idade. Né? Esse aluno mesmo que falou da depressão, assim, ele está na média dos 55 anos. Mas a maioria é adolescente e criança? A maioria é adolescente e criança. Mas e aí que tá. Você não pode aplicar mesmo método para uma criança que seja de 10, 12 anos, 15 anos, e para uma pessoa de 55 que está lá no mundo corporativo, Sim. que está acostumado com o ambiente corporativo, para uma criança que nem imagina o que seja o ambiente corporativo. Né? Sim. E estão em ambientes diferentes, estão em visões diferentes, em momentos diferentes. E mesmo a pessoa que tem a mesma idade e que as duas podem estar dentro do mesmo ambiente corporativo, mas são duas pessoas diferentes. Total. E aí você faz o quê? Uma primeira reunião, essa primeira visita, essa primeira experiência que você tem com a pessoa, você faz uma entrevista, ela já toca algum instrumento para você leva para dar... Como é que funciona? Não, a primeira é mais uma conversa,
Sim, é mais para eu entender um pouquinho de como que é a rotina, a vida da Sim. pessoa. Levo pelo menos um violão eu levo, Uhum. né? E eu tento minimamente fazer com que ela toque para ter um primeiro contato Sim. com o instrumento. Sim. E ver como é que ela se sai. A gente aí que tá, a gente tem pode não ser tão consciente, mas todo mundo tem uma inteligência musical própria. Desde sempre a gente tem contato com música, nosso corpo basicamente lida com sons o tempo inteiro, com expansão, contração, batimentos, sons, seja da pulsação do fluido circulando. O próprio batida do coração, A própria né? Tem batida um ritmo, do coração. né? Né? Então já vem desde o berço. Assim, a mãe, quando está com a criança na gestação, a criança já está sendo influenciada lá por todos os sons. Né? Então... E pode não achar que não, assim, mas mesmo quem não estuda um instrumento, tá acontecendo uma apresentação e aí tem alguma coisa de estranho que aconteceu, ela vai perceber, pode não falar, ele tocou tal nota que não deveria tocar. Isso não vai falar o nome da nota, mas uma percepção estranha vai ter. Né? E aí o curioso é entender. A gente fala que dói no ouvido, né? Quando... E entender se essa sensação né, de estranhamento. Sim. Né? Mas e aí falando até a gente estava falando de como que eu desenvolvi, né, a questão da metodologia. Tem esse mesmo aluno que falou da depressão, ele tocava gaita antes. E ele quis fazer aula de violão comigo. Né? Aí a gente fazendo aula, falou, putz, mas olha que legal, eu gosto de música que tem esse violão e tem gaita, queria tirar o solo dessa gaita aqui. Aí eu falei, mas no violão ou na gaita, onde que você... Né? Eu falei, não, na gaita. E aí na época eu não tocava gaita, né? E aí eu falei, não, beleza, vamos aí aprender o solo, né? Aí eu comprei uma gaita, comecei a entender, estudar o instrumento para entender a lógica do instrumento. Né? E aí depois, quando você começa a entender a lógica do instrumento, aí você consegue pensar em como que foi criado aquela melodia para o instrumento. Né? E o que é legal é assim, eu gosto muito disso, né? Não ter não ficar preso, né, a eu só sei fazer isso aqui. Né? Você pode, que seja, pegar o solo da gaita e passar para um outro instrumento, que seja passar o solo da gaita para a gaita mesmo. Mas entender porque isso acaba sendo um complemento pro seu instrumento. Né? A criação de frases em um instrumento, ela tem as suas variedades, as suas variações em relação ao outro instrumento. Então é diferente. Tem uma técnica que chama bend, né? Que é basicamente você pegar uma nota e aí o bend seria entortar, mas não é a ideia, é que você passa de uma nota para outra sem que tenha a quebra de registro de uma nota para outra. Né? Na guitarra e no violão e instrumentos de cordas, você faz essa nota indo de uma nota mais grave para uma nota mais aguda, ou que seja na alavanca, aí seria, né, mas não seria o bend. Mas na gaita é ao contrário, é de uma nota para baixo. Então, às vezes, você entender esses termos, né, ajuda muito na criação do próprio de frases. Eu quero criar uma música, mas aí você tem o recurso de outro instrumento para você tentar trazer um pouquinho para esse outro instrumento ao invés do seu. Então tem muito disso, né, de entender o gosto do aluno, de entender as referências que ele tem, de entender
o que ele está buscando, e aí eu tento me adaptar ao máximo que eu puder para Legal. poder Muito oferecer isso para ele. Muito bom. E que instrumentos hoje de base você ensina hoje? É violão, guitarra e mais? Violão, guitarra, piano e teclado e baixo. Tá. Porra, você toca tudo, velho. Não, instrumentos de orquestra eu não toco, né? Pô, mas aí tem instrumentos que eu toco pra mim, a gaita, a percussão, se bateria. Se tivesse 5 caios aí, dava pra montar uma banda, hein? Dá pra montar uma banda. Sacanagem. Dá pra montar uma banda. Tá. Não, mas os instrumentos de orquestra eu não me aventurei assim, a tocar, mas tenho vontade. Tenho Nossa, vontade. Bom, se você quiser, você toca. Só tem que... aí tem uma questão tanto de espaço e de inimizades, né? Porque começa a arrumar instrumentos, começa a arrumar equipamentos, começa a colocar um monte de coisa para dentro de casa, aí começa a criar outras questões. Mas eu sou totalmente a favor, eu adoro. Com certeza. Agora, Caio, uma dúvida aqui. Quem são os artistas que você admira? Fala alguns. É engraçado porque isso é muito variável também com o momento de vida, né? Hoje eu tenho escutado bastante a Scott Henderson, que é um guitarrista que é uma referência em um estilo que chama Fusion. Ela é uma mistura de jazz com rock com funk. Né? E o que você gosta dele? Esse cara é assim... É impressionante o que ele consegue fazer, né? Basicamente, na música tem algumas regras, e aí colocar algumas aspas nisso. E é muito comum falar assim, não, essa nota não pode tocar nesse acorde porque vai soar ruim, ou vai soar feio, vai soar errado, o que seja. Só que, basicamente, ele busca tocar essas notas e fazer elas soarem bem. Caramba. Né? E aí é legal que, assim, não é só você reproduzir. E esse que é um ponto que é muito curioso. Assim. Teve uma aula que eu fiz com ele, e aí ele passa todas tô fazendo aqui, ó, essa frase aqui, assim, te passa o que ele está fazendo. E aí você vai tentar reproduzir, você fala, mas tá soando esquisito isso aqui. Aí eu falo, não, aqui, ó, e ele faz a mesma coisa, aí coloca todas as aspas do mundo que tiver. E isso você fala, nossa, cara, que legal isso aqui que você fez agora. As notas são as mesmas, mas aí que tá, não é só não é só isso. Né? Não é só você tocar uma sequência de notas, né? Tem muito da intenção, tem muito da maneira, tem muito de como. Acho que é mais isso, assim, é mais o como e não o que. Né? Então é o como você toca e não o que você toca, que é a grande jogada. E esse cara é um que eu gosto muito, assim, tenho ouvido muito ultimamente. Outra pessoa que, se fosse assim, alguém perguntar para mim né, se você tivesse um som que você deseja fazer hoje como guitarrista, né, como que seria o que você quer fazer hoje como guitarrista? Aí seria mais dessa pessoa que é o Alan Hines. E aí esse cara foi assim fenomenal, porque eu tive a oportunidade de estudar. Ele é um dos professores do EMI, que é uma das maiores escolas de música do mundo, que é lá em Los Angeles. E eu tive a oportunidade de fazer aula com ele na pandemia, porque ele abriu aulas online. Né? Na época eu estava começando essa coisa do online, né? Das aulas online. E aí eu falei, putz, tem que entrar em contato com ele para ver. E aí era uma coisa que, assim, foi muito impressionante tanto a receptividade, de novo, né, dele entrando achando que era uma coisa tão distante, mas
respondeu super rápido, super atencioso. E uma coisa que também foi muito legal é assim, na época ele tinha me dado o valor da aula dele, que é em dólar, né? Porque tá lá, normal. Uhum. E aí eu falei, putz, mas na época o dólar tava super alto pra cá, ia ficar muito pesado fazer as aulas. Eu expliquei, falei, olha, obrigado, agradeço pela sua resposta rápida, né? Mas realmente esse valor aqui pra mim, e aí sem desmerecer nada, porque era super justo, né? Mas aqui convertendo ia ficar um valor muito alto. E aí ele falou assim, não tem problema, fala um valor que pra você fica confortável, assim, a gente faz. Eu falei, não, imagina, tal, não, cara, faço questão, pode, fica à vontade, não fica, né, com receio nenhum, porque... E foi muito legal, assim, porque ele abrindo essa oportunidade de né, ser flexível para um valor que eu conseguisse arcar por um tempo para fazer as aulas com ele, aí foi uma das maiores experiências que eu tive de aula de música, assim, que a primeira aula, inclusive, que para mim foi uma das mais interessantes, eu não toquei uma nota e foi fantástica a aula, assim, né? E aí não porque aí que tá, não porque eu fiquei assistindo ele tocar, não é isso, assim, mas não precisou, né? Eu tocar para entender o que ele tava falando na aula, o que a gente tava conversando na aula, né? Muito bom. Então hoje esses dois estão muito presentes. O Robin Ford é o outro que eu gosto muito, que aí ele tem uma mais puxada pro blues. E o George Benson, que são basicamente a trilha que eu coloco para ouvir assim hoje, para ter as referências. Mas já escutei e ainda gosto de escutar bastante, que até porque é o meio que eu atuo mais, que é puxada pro rock, né? Então, bandas de rock, aí já escutei muita coisa. Mas hoje esses 4 são os principais. Legal. Que da área da música, assim. Que teve algum artista, algum show que você assistiu e falou, puta, esse cara é espetacular? Teve alguma... Do próprio Scott Henderson, que eu assisti ele no Bourbon. E do Stanley Clarke, que ele... Do Stanley Jordan, que ele também foi no Bourbon. E aí é impressionante também. São os dois... que ali é de verdade. Assim, ali não dá pra... Não é de brincadeira, não. Muito bom. E o cara que pra mim é aí não só tanto quanto guitarrista, mas como tudo completo, assim, né? Que é o Paul McCartney. Puta, esse cara é foda. O show dele é fantástico. E ele como pessoa também, assim, é impressionante. Assim, esse cara é muito bom. Eu fui o ano passado ver o show dele. Cara, maravilhoso. É um negócio assim... Maravilhoso. E eu tava muito longe, e quando ele entra no palco assim, o negócio cresce, assim, ó. E aí tá bem pequenininho, né? Aí tem um telão enorme, né, que fica. E é uma coisa assim, espetacular. Então, aí que tá. É muito... E você vê que é sem esforço, assim, o tanto que sai dele... Então, sem esforço, cara, assim, ele natural. Ele é muito bom, cara. Isso foi uma coisa que eu reparei. Ele não quer... Aí eu fiquei pensando quando você falou que geralmente no início as pessoas querem tocar para ir para o palco. Às vezes eu fiquei na dúvida, porque quando eu vi o Paul McCartney, eu fiquei perguntando assim, será que as pessoas querem tocar ou elas querem ser admiradas? Tá? Porque eu vi ele subir no palco, você não vê ele fazer caras, bocas, trejeito. Nada. Aí eu peguei vídeos da época dos Beatles, não vi ele também fazendo pose. Ele sobe lá e toca. E o ato de tocar já fala por si só o que ele é. E é impressionante, velho. Sim. Não é só ele lá, a banda dele é muito... Cara, esse é um negócio assim espetacular. Eu não entendo porcaria nenhuma de música, mas você fica anestesiado vendo a banda dele tocar. É uma coisa espetacular.
Então, e é uma coisa que, assim, tem lá os momentos de efeito, de palco, de fogos e tal, mas é muito pouco, né? Não é aquela coisa que tem muita né? Muito chamariz, assim, pra isso, assim, de usar muito recurso. Às vezes é mais espetáculo do que show, né? Mas não é... Ele é fantástico. Não, esse cara... Ele é fantástico. Tem um álbum que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele gravou na casa dele. Ele tem um estúdio dele lá, mas ele gravou todos os instrumentos, todas as vozes. Ele produziu, ele mixou, ele masterizou, ele fez tipo tudo. Nossa. Sozinho, né? Sensacional. E é fantástico, assim, é um absurdo. Ele é uma pessoa que é impressionante, assim, o show dele. Muito bom. Caio, muito obrigado, cara. Que agradeço. Excelente ouvir tua história. Muito bacana. Saber por que você passou, todos esses desafios, muito bom. Eu que agradeço, prazer, e foi muito bom bater esse papo aqui. E eu vou chamá-lo aqui outras vezes para a gente poder falar sobre temas mais específicos da música. Viu? Legal, vai ser um prazer. Legal. Você virá. Fechado, tá feito. A gente combina. Tá bom. Obrigado, Cifu. Obrigado.